Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Simone, nós somos da Igreja Batista Vale do Pitimbu. Estamos estudando o livro de Juízes, que é aquele período que compreende a entrada na Terra Prometida até a unção do primeiro rei, que foi Saul, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Juízes, que fala de um juiz muito importante, um dos mais importantes do livro, que é Gideão, né? A história de Gideão, ela compreende o capítulo 6 até o capítulo 8, mas hoje nós vamos estudar somente o capítulo 6, né? Em que contexto a gente vai chegar até Gideão? Os irmãos lembram que Israel vivia sempre aquele mesmo ciclo, né, de desobedecer a Deus e passar por algum sofrimento e clamar ao Senhor e o Senhor enviar um juiz para libertá-los de algum daqueles povos que habitavam a terra de Canaã juntamente com eles, né? Nesse contexto aqui de Gideão não foi diferente. O povo tinha ficado 40 anos em paz durante o período de Débora e agora estava novamente, né, desobedecendo ao Senhor e fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, os midianitas, né, começaram a oprimir o povo. De que maneira? Eles não só o oprimiam com seus deuses, né, e a sua cultura e impunham a sua presença, mas também a questão de roubar toda a sua produção agrícola, né? Então os judeus começaram a construir cavernas, né, nas rochas e esconder a sua produção agrícola, bem como o seu gado, né, bem como as suas ovelhas e tudo que produziam, porque os midianitas vinham de tempos em tempos para saquear essa produção. Então eles viviam um tempo não só de opressão espiritual, vamos dizer assim, como política, como também a questão da miséria, né, de passarem necessidade, de passarem fome, né? Então o versículo 1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Então, relembrando, depois daqueles 40 anos, né, de paz com a juíza Débora, né, então novamente os filhos de Israel pecaram, né, e os midianitas não foram condolentes com eles, ao contrário, né, os exploraram até o último espojo. E cada vez que Israel semeava, diz o versículo 3, os midianitas e os amalequitas também, os povos do Oriente, subiam contra ele e contra ele se acampavam e destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então essa era a situação. Por causa disso, eles estavam construindo cavernas, né, e estocando a comida no deserto. Então, nesse contexto, né, a desobediência de Israel gerou uma pobreza sem precedentes, né? E eles passavam esse tipo de necessidade. O que acontece nessa situação? O versículo 7 até o 10 diz que o Senhor envia um profeta para falar com eles, né? Por quê? Porque eles clamaram novamente ao Senhor. A gente pode pensar um pouquinho, trazendo para a nossa realidade, né, que nós também temos às vezes o costume de só lembrar de Deus na hora da necessidade, né? Nós pensamos, tudo vai bem, estou com meu emprego, estou com minha família, estou com saúde, mas quando acontece o primeiro problema, então nós lembramos de clamar ao Senhor, nós vamos à igreja, nós pedimos oração, e muitas vezes até chegamos a dizer que Deus é que se esqueceu de nós, né? E não nós que nos esquecemos dele. Então, por exemplo, nesse momento que estamos vivendo, né, da pandemia no mundo, muitas pessoas têm se voltado para Deus. Muitas pessoas que antes não se lembravam nem de agradecer o pão de cada dia, não agradecer o emprego, não agradecer a família. Hoje estamos agradecendo a tudo o que acontece de bom, né? Estamos vibrando por qualquer vitória e muitas pessoas têm se voltado para Deus. Então é mais ou menos semelhante, é fácil da gente se colocar no lugar
dos israelitas daquele tempo, porque a situação é semelhante, né? Era fome, era desemprego, era instabilidade política, né? E principalmente a idolatria que tomava conta do povo judeu. Então, o Senhor lhes enviou um profeta, diz o versículo 8, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e vos expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Né? Então, Deus os fez lembrar que Ele nunca nos abandona. Né? E a gente pode também lembrar das palavras de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, não é Deus que se afasta de nós, não é Deus que nos abandona. Nós é que nos afastamos dEle, nós é que nos esquecemos dEle, da sua misericórdia que não tem fim, né? E do seu cuidado para conosco. Então, por vezes é preciso que Ele nos lembre que Ele sempre está conosco, como Ele lembrou aqui o povo de Israel. Né? Então, aparece Gideão nessa história. Né? O que Gideão estava fazendo? Né? Gideão estava malhando o trigo num lagar. O lagar é um lugar onde a gente amassa a uva, né, para produzir o vinho. Mas ele estava fazendo isso, o trigo, né, malhando o trigo nesse lugar, provavelmente numa situação para proteger, né, a sua produção, escondido, para que não fosse saqueado pelos midianitas. E ele estava lá malhando o trigo no lagar, então veio o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor. Mais uma vez aqui uma teofania, já foi falado em outras lições, que o anjo do Senhor representa a própria presença de Cristo, né? Falando com o ser humano, já falamos em outros versículos em que aparece essa teofania de o anjo do Senhor. Não é um anjo qualquer, né? É o próprio Deus. Então o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho e começou a conversar com Gideão. Né? Agora vocês imaginem a situação, ele extremamente estressado, procurando fazer o seu trabalho e esconder a sua produção, e o anjo do Senhor aparece, né? E disse, no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão disse: ah, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Uma pergunta comum, né, que as pessoas fazem. Ah, se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por esse sofrimento. Ah, se Deus estivesse olhando para mim, eu não estaria nessa situação. Muitas pessoas têm perguntado nas lives, né, do pastor e em outras lives que eu tenho assistido, né, por que Deus está permitindo isso, né? Por que Deus não tira logo esse vírus da face da terra? Por que Deus não providencia logo a cura, né? Então, em nenhum momento o Gideão parou para pensar, né, as razões que levaram o povo a estar nessa situação. Pensou logo, se Deus está conosco, por que nós estamos passando por isso, né? Então ele disse, no versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E lhe disse, ai Senhor meu Deus, com que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. E a gente já viu essa história, né? Quando Deus chamou Moisés, também Moisés a princípio pensou que não seria digno de tal missão. E aqui nesse momento Gideão também pensou, quem sou eu para fazer esse serviço, né? Eu sou o menor da menor tribo, né? O mais pobre em Manassés e o menor na casa do meu pai. Lembrando que o pai dele também já tinha, né, também os seus postes ídolos, já tinha se entregado à idolatria, né? E ele estava ali numa situação de estresse, de angústia, de tristeza e também de revolta, né, com a situação que estava vivendo. Lembrando que o anjo do Senhor disse, não te enviei eu?
uma palavra parecida, né, com a que ele disse para Josué: não te enviei eu, não te mandei eu? Então vai nessa força. Nessa força não era propriamente a força de Gideão, mas na força que Deus daria a ele, né, no poder, na coragem que Deus daria para ele, para resolver essa situação. E ele disse, no versículo 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. É importante a gente pensar nessa história de que quando Deus está conosco, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo disse. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outro versículo de Paulo. Tudo nesse sentido que nós não somos nada, mas com Deus ao nosso lado podemos tudo, né? Porque não há impossível para Deus. E ele respondeu, versículo 17, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. A gente pode parar aqui e pensar um pouco, que atrevimento é esse, né? De Gideão, de pedir um sinal, né? De pedir uma prova de que realmente era Deus quem estava falando com ele, né? Mas Deus não viu dessa forma, né? Deus viu como uma necessidade que Gideão tinha, né, de comprovar a sua presença. Então Gideão preparou uma oferta, né? A oferta de Gideão não era uma oferta por expiação de pecado, mas uma oferta voluntária, né? Uma oferta voluntária para que ele percebesse a presença do Senhor. O que acontece, né? Algumas pessoas estavam clamando, né, dentro do povo ao Senhor constantemente por misericórdia e tinham oferecido também ofertas, né? Quando Deus se agradava de uma oferta, né, geralmente a oferta era consumida pelo fogo. E isso não estava acontecendo com tanta frequência naquele momento, por causa do pecado que habitava entre eles, da idolatria, né? Então, Gideão preparou esta oferta, imaginando, se realmente for o Senhor, né, ele vai receber essa minha oferta. Então, ele, no versículo 19, diz que ele preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. Um efa de farinha era mais ou menos 20 quilos de farinha, uma preciosidade naquele tempo de fome, né? Provavelmente aquilo estava escondido para alimentar a sua família, a sua casa, né? Mas ele pegou esse efa de farinha e continua o versículo: a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre essa penha e derrama por eles o caldo. E assim o fez. Por que derramar o caldo, né? Se ficar mais molhado, mais difícil do fogo consumir aquela oferta, né? Então Deus falou com ele através do anjo do Senhor, pedindo que ele molhasse o cabrito todinho e os pães com aquele caldo, para que ficassem encharcados e ele pudesse provar que realmente era Deus que estava falando com ele. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, né, sobre a oferta, e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu tudo, né? E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então entendeu Gideão que era realmente Deus quem falava com ele. E os judeus tinham essa ideia, né, de que se alguém visse Deus face a face, seria morto. E ele disse: ai de mim que vi o Senhor face a face, né? E agora, o que vai ser de mim? Mas Deus respondeu a ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão edificou ali um altar, né? E chamou de Jeová Shalom, né? O Senhor é a minha paz. Então ele entendeu que Deus estava falando com ele. E depois dessa questão do altar, né, da oferta de Gideão, então vem as instruções, né, para que Gideão começasse o seu ministério como juiz e começasse a derrota dos midianitas.
Então ele instruiu que ele fosse primeiro à casa de seu pai, né? E derrubasse o poste ídolo e daquele poste construísse um altar para Deus, né? Qual foi a instrução que ele recebeu? Versículo 25. Toma um boi que pertence a teu pai, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então, por que, né? Justamente na casa do Pai. Nós precisamos começar um avivamento dentro de nós e em seguida em nossa mesma família, em nossa casa, né? A importância, né, de dedicar a nossa família a Deus. Começaria a derrota dos midianitas a partir, né, da conversão do próprio pai. Quando esse altar é feito, né, e é feita essa oferta ao Senhor e o poste ídolo é derrubado, né, o versículo 29 diz que as pessoas ficaram perplexas e perguntaram uns aos outros: quem fez isso? E alguém respondeu: Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram: leva teu filho para fora, porque certamente ele vai morrer, né? Ele afrontou o Deus dos midianitas. Mas nesse momento nós vemos a conversão do pai de Gideão, o arrependimento, né, por sua idolatria, quando ele diz: se o poste ídolo, se Baal não pode se defender sozinho, que Deus é esse? Que Deus é esse, né? Então ele respondeu: porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, porque ele derrubou o seu altar, né? Então o altar de Baal, na casa dele mesmo, da própria família dele, foi derrubado. Esse foi o começo da vitória, o começo da vitória de Gideão. Então ele juntou, né, uma força que vinha de Deus, né, e se sentiu capaz de fazer a obra do Senhor. Mas Gideão é um homem que pede sinais. A gente vê no Novo Testamento também, Tomé disse: enquanto eu não vi, né, a marca do cravo nas suas mãos e nos seus pés, eu não vou acreditar que ele está ressuscitado, que ele está vivo. E Jesus se mostrou a ele e disse: Tomé, toca nas minhas mãos e toca aqui no meu lado também e vê que sou eu mesmo. Então, muitas vezes, existem pessoas que precisam realmente de um sinal, né? E Deus tem misericórdia e dá esse sinal. Então, Gideão pediu um sinal a Deus de que realmente ele era chamado para fazer esse trabalho. Que sinal foi esse? Uma porção de lã, né, do lado de fora, no orvalho, e ele queria que ao redor toda a grama ficasse seca e só a lã ficasse molhada. E assim passou uma noite. No outro dia, quando Gideão foi lá, espremeu a lã e dela saiu uma taça inteira de orvalho. Novamente ele disse: Senhor, não perca a paciência comigo, né? Mas me faz o contrário agora, né? Que todo o orvalho e toda a grama fique molhada pelo orvalho e somente a lã fique seca. E assim sucedeu, né? Então no versículo 39 diz: não se acenda a sua ira contra mim, se ainda falar só essa vez, rogo-te mais essa vez, faça eu a prova da lã, que só a lã esteja seca, na terra ao redor haja orvalho. E assim Deus fez naquela noite, pois a lã estava seca sobre a terra e ao redor havia orvalho, né? Então, com esse sinal, né, Gideão passa a crer que realmente ele foi chamado para libertar os judeus da mão dos midianitas. Esse capítulo ele é bonito, né, porque ele fala de um relacionamento
de um servo com seu Deus, né? Um relacionamento que tem algumas oscilações por vezes, não por parte de Deus, que Deus permanece sempre o mesmo, mas por parte do ser humano, né, que precisa de prova. Primeiro ele precisou ter a prova de que realmente era Deus quem estava falando com ele, depois ele precisou ter a prova de que realmente ele era o chamado para fazer essa obra de libertar Israel da mão dos midianitas. Então é bonito ver, né, o crescimento aqui e a crença de Gideão e como ele se preparou para essa sua luta contra os midianitas. É interessante a gente trazer também para nossos dias, né? Um hino do cantor cristão diz: oscilando minha fé, Deus me valerá. Nossa fé por vezes oscila, né? Mas Deus nos valerá sempre. Não tenhamos vergonha de dizer a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, não acredito nisso totalmente, Senhor, preciso de uma prova, Senhor, preciso de um sinal. E que a gente possa, né, se permitir ser mais humano, para que Deus seja mais Deus. Eu quero agradecer a todos, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí embaixo aí nos comentários do canal ou em qualquer uma das nossas redes sociais, estaremos prontos para responder a todos. Graça e paz.